Chegou o momento de falar sobre o episódio 2 da terceira temporada de Doll House e o penúltimo episódio da série, minha gente. Quem tá preparado pro final de Doll House? Tem alguém aí preparado? Eu não estou preparado. Gente, como que vai ser isso? Como que vai ser a nossa vida sem Doll House, meu Deus? Quem ainda não assistiu, eu fiz um vídeo reagindo em tempo real enquanto eu assistia o episódio. Foi, gente, assim, uma loucura. E agora, né, depois de absorver o episódio e entender algumas partes, né, pausar, olhar lá cada um dos detalhes, eu vim aqui nesse vídeo pra fazer aquele nosso review clássico, explicado e destrinchado desse episódio. Já avisando que, como vocês sabem, eu sou muito detalhista e tem muita coisa pra falar sobre esse episódio, então eu precisei dividir essa review em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou falar as minhas impressões gerais sobre o episódio e me aprofundar na trama do King e do colecionador. Daí no próximo vídeo eu vou analisar toda a trama envolvendo a Luz e fazer um fechamento do episódio. Então vem comigo que tem muita coisa pra gente analisar. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIAP+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like e comenta bastante aí embaixo pra ajudar esse vídeo a crescer e levar ele a muito mais pessoas. Então bora falar sobre o episódio For the Future, né, o segundo episódio especial aí dessa terceira temporada, que vão contar com 3 episódios especiais pra encerrar essa série que eu amo tanto. O título For the Future, né, para o futuro, tem a ver com o arco da Luz nesse episódio, todo o processo dela de se entender, de se compreender, que vai culminar, né, com o ovo lá do Palismã eclodindo e surgindo finalmente o Palismã da Luz, que todos estavam esperando há muito tempo que acontecesse. Mas segura aí que ainda não é o momento de falar sobre o Palismã da Luz. Acho que antes de falar do episódio em si, é bom eu falar sobre as minhas impressões gerais sobre ele, né, o que eu achei, o que eu senti. Eu acho que esse episódio especial, comparado com o primeiro da terceira temporada, foi um pouquinho inferior, mas não quer dizer que ele tenha sido ruim, pelo contrário, eu acho que, sério, esses episódios especiais estão, assim, maravilhosos, mas comparado com o primeiro episódio, que tinha um arco fechado, né, tinha uma história realmente com começo, meio e fim, eu vejo um pouco esse segundo episódio um pouco como um episódio de transição e não exatamente um episódio fechado. Eu acho que ele foi, sim, um episódio muito legal, incrível. Eu acho que a Dana Terrace tá conseguindo contar realmente a história nesses 3 episódios, né, ao invés da temporada completa. E justamente por isso, né, por ter 3 episódios especiais pra fechar toda a história de Doll House, eu acho que realmente precisava existir esse episódio de transição para o episódio final. É como se esse segundo episódio tivesse organizando as peças, né, colocando elas no lugar pra, enfim, a gente ter o desfecho da série, né, ter esse encerramento de Doll House. Eu até tava comentando com um amigo, a gente tava tentando imaginar como seria uma temporada completa de Doll House, né, com esses 3 episódios. Claro que imagino que se Doll House tivesse mais temporadas, talvez nem a segunda temporada fosse daquele jeito, né? Talvez ela fosse um pouquinho maior, talvez a segunda temporada fosse mais de uma temporada, mas imaginando que a segunda temporada fosse exatamente aquela, e imaginando essa terceira temporada, né, esses 3 episódios como uma temporada de 20 episódios, como será que seria, né, essa temporada completa? E eu penso que dividindo Doll House do jeito que tem sido nas outras temporadas, né, a parte A e a parte B, de repente a parte A tenha sido a Luz e os outros lá no mundo humano, né, todos eles conhecendo o mundo humano, se adaptando ao mundo humano, e enquanto no mundo dos demônios também todo esse processo, né, de entender, de ver, né, essa adaptação também agora com o colecionador tomando conta de tudo. E aí a metade da temporada seria a Luz chegando, enfim, no mundo dos demônios, e todo esse processo deles de entender agora o que tá acontecendo, se reencontrar e, enfim, ter essa batalha final, né, todo esse desfecho que vai acontecer agora no último episódio. Eu já vou chegar nesses detalhes, mas de repente tivesse um episódio só focado no King tentando convencer o colecionador a fazer a Lilith e a Ida voltarem ao normal. Talvez um episódio todo focado em Exide, né, nessa nova Exide, como se tornou tudo isso. Imagina lá na primeira parte da temporada um episódio inteiro focado lá no mundo humano, com eles indo ao zoológico, né, conhecendo mais sobre as girafas, enfim. A própria Dana Terrace falou que se tivesse uma temporada completa, teria um episódio inteiro focado na origem do Huri, né, e imagina como seria isso, gente. Seria
maravilhoso. Mas assim, pensando nessa quantidade de séries que foram canceladas nesse último ano, né, que foi assim uma coisa terrível. Inclusive eu queria fazer um vídeo aqui pro canal, mas por falta de tempo acabei não fazendo. Acho que ainda rola fazer, né, quem sabe. Então pensando nisso tudo, eu acho que a gente tá saindo até no lucro, né, de ter um final pra The Owl House, e eu acho que a Dana Terrace tá fazendo um trabalho muito legal. Eu acho que ela tá conseguindo contar, sim, uma história muito consistente, e acho que a gente vai ter um final maravilhoso aí, não sei quando, né, de repente daqui uns 2, 3 meses, mas eu sinto que vai ser aí um final emocionante, um final muito... Ai, não vamos falar do final ainda, vamos então falar aí mais desse segundo episódio da terceira temporada. Bom, o episódio começa retomando o final da segunda temporada, quando o colecionador domina Boiling Isles, mas agora a gente não está mais vendo o ponto de vista da Luz, e sim o ponto de vista do King. Então a gente começa a ver o que aconteceu com Boiling Isles depois do King ter feito aquele acordo com o colecionador, deles jogarem aquele jogo que o King chamou de The Owl House, né, a Casa da Coruja. Só pra relembrar, o King prometeu jogar com o colecionador esse jogo chamado Casa da Coruja, em troca do colecionador parar o feitiço de drenagem. Só que claro, né, o King inventou aquilo na hora, então ele precisou criar meio assim rapidamente algumas regras do que seria esse jogo. E basicamente esse jogo seria um faz de conta do King e o colecionador reproduzindo todas as aventuras que o King, a Luz e a Ida tiveram durante todo esse tempo. E assim, o colecionador não tem noção da magia dele, ele age como uma criança mesmo, inconsequente. E enquanto o King tá explicando as regras do jogo Casa da Coruja pro colecionador, ele tá causando um caos mágico em Boiling Isles. E é interessante que nesse ponto a gente começa a ver que as pessoas sobreviveram ao Dia da União, né? Eu, sinceramente, não sabia quem tinha ou quem não tinha sobrevivido. Pra mim, tinha morrido metade da galera, eu tava desesperado, achava que Rainy tinha morrido, mas aos poucos a gente vai vendo que as pessoas sobreviveram. A gente vê que Rainy e a Ida estão vivos, né? A Ida, claro, sem o braço dela, que ela perdeu durante o feitiço de drenagem, né? Que Rainy arrancou pra tentar proteger ela. A Lilith e o Huri estão vivos também. E até a Kikimora sobreviveu também, né? A Kikimora tava no crânio do Titã quando tava rolando todo aquele caos gerado pelo colecionador. Eu imaginei que a Kikimora não fosse sobreviver, né? Porque foi aquele momento que a Luz e os outros estavam fugindo e o crânio tava sendo totalmente destruído, né? Mas a Kikimora sobreviveu também. E o crânio do Titã não foi totalmente destruído também, como eu imaginei que tivesse acontecido. Na verdade, algumas partes dele se desfizeram e o colecionador transformou essas partes numa nova casa, né? Vamos chamar de Casa do Arquivo. Ele é muito maior do que uma casa, né? Na verdade é um castelo gigante flutuante que vai servir como moradia do colecionador e do King. E enquanto esse caos está se instaurando, a Lilith e o Huri, que não sabe quem é o colecionador, não sabem o que está acontecendo, vão tentar salvar o King, e o colecionador transforma a Lilith e o Huri em marionetes. É importante ressaltar que essa transformação que o colecionador faz não mata as pessoas, simplesmente transforma elas nesses fantoches. A Ida também tenta intervir, se transforma em Árpia, e nesse momento é muito fofinho ver como o Rainy olha pra Ida. Dana Terrace faz o favor de deixar a Ida e Rainy juntos no final. E quando a Ida tá indo em direção ao colecionador e ao King, a gente vê que a maldição tá tomando conta dela, né? Ela precisa de mais elixir, mas o elixir está acabando. E reparem que quando o colecionador olha diretamente pra Ida e pergunta se ela quer brincar, a criatura toma conta totalmente da Ida e ataca o colecionador. Na hora desse ataque, quem tá possuída pela raiva não é a Ida, é a criatura. Guarda essa informação que é muito importante, eu já vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Então, através de algumas publicações no Instagram, a gente vê o que tá acontecendo em tempo real em Boiling Isles por vários pontos de vista. A gente vê várias estrelas coloridas caindo e atacando aquele lugar onde estava acontecendo o feitiço de drenagem e várias bruxas e demônios tentando fugir, tentando escapar. Tem um comentário escrito Dia da União com vários dislikes, né, joinhas pra baixo. Hashtag eu quero reembolso. Tem uma publicação que a gente vê lá em Exide com os alunos que estão refugiados lá e a Scar apontando pra janela, né, e vindo uma estrela na direção deles. E na descrição tá escrito, né, o que são essas coisas, né, eles não sabem ainda exatamente o que são essas estrelas. E depois a gente vê que essas estrelas funcionam como espiões do colecionador que vão atrás das bruxas e demônios que conseguiram escapar e transformam todos eles em marionetes. E numa outra imagem do Instagram a gente
gente vê como o Boiling Isles foi totalmente tomado por essa magia do colecionador. É uma visão de cima, né, do titã caído de Boiling Isles, o crânio partido ao meio e essa magia, né, essa névoa mágica tomando conta de tudo. E é interessante que eu até comentei no vídeo lá de React que o fato do colecionador transformar todo mundo em fantoche, né, em marionete, vai de encontro àquele poema que se formou na temporada passada com todos os códigos secretos dos episódios, né? Sitting Scenes and Puppet Strings. Puppet Strings são cordas de marionetes, né, que a gente teorizou muito na temporada passada como se fosse uma metáfora, né, algo simbólico, mas agora a gente tá vendo que é algo realmente literal, né? Tá todo mundo sendo transformado em marionetes. Então o logo de Dell House aparece, né, escrito Dell House, e ele se transforma nas cores do colecionador, né? Antes era meio um amarelo, meio dourado, e vira aquele rosa, aquele azul, aquele roxo, aquela palheta de cores do colecionador, mostrando que ele tomou conta de tudo. Vamos explicar o que aconteceu cronologicamente em Boiling Isles até a chegada da luz. Isso porque nos créditos finais tem algumas imagens que mostram um pouco o que aconteceu nesse tempo, e alguns personagens durante o episódio falam também sobre o que aconteceu. Bom, o King se juntou ao colecionador para jogar com ele Dell House, né, que é essa encenação de todas as aventuras que ele, a Luz e a Ida viveram. A gente vê que o King começou a usar uma roupa muito parecida com o colecionador, e lá nos créditos finais tem algumas imagens do King olhando Boiling Isles, né, com um pouco de tristeza por tudo que Boiling Isles se transformou por conta do colecionador, e ele acabou se tornando algo como o melhor amigo do colecionador, algo que o colecionador não tinha até então. Eles até viraram roommates e começaram a dividir um quarto lá na casa do arquivo, e é um quarto bem mágico, né, bem místico, é como se fosse num espaço e eles dormissem num pequeno planetinha, né? Lembrou um pouco até o planeta do Pequeno Príncipe. E lá tem duas camas, né? Uma pro King e uma pro colecionador, e uma mesinha de cabeceira ali com abajur. E é muito fofinho que na cama do King tem o François, né? O coelhinho de pelúcia do King. E a gente percebe a importância da amizade e o respeito que o colecionador tem pro King. Claro que o colecionador tem essa ingenuidade, essa peraltice, talvez, de uma criança. O colecionador pede pra jogar outro jogo, né, ao invés de Casa da Coruja, um que de repente os perdedores vão parar na lua, só que aí o King fala assim, mas aí no caso lá eles vão ficar sem ar, né, não tem como eles respirarem lá, e o colecionador fala, não, é só eles prenderem a respiração. Então a gente vê que o colecionador tem essa ingenuidade, né, ele não mede as consequências dos seus atos, mas mesmo assim ele tem um certo respeito pelo King. Então o King vive nessa relação com o colecionador cheio de dedos, né, cheio de cuidado para que o colecionador não faça algo pior. Tem uma imagem que a gente vê o King e o colecionador brincando com vários líderes dos Covens, todos eles em forma de fantoche, né, como se eles estivessem brincando de bonecas, tomando café com as bonecas. E pelo cenário isso acontece na casa do arquivo, né, o local onde além de moradia do King e do colecionador, é também onde as marionetes são guardadas. Todas as bruxas e demônios que foram transformados em fantoches, em marionetes, são teletransportados para a casa do arquivo. E então, quando o jogo da Casa da Coruja vai acontecer em algum lugar em Boiling Isles, eles são teletransportados para esse cenário redecorado pelo colecionador, para que ele e o King possam interagir e encenar alguma aventura. Interessante que no caso dos líderes dos Covens, além de participarem da brincadeira também, né, como a gente vê na imagem do King e do colecionador tomando café com eles, eles também parecem funcionar como seguranças da casa do arquivo, impedindo que a Ida e a Lilith, agora prisioneiras do local, possam fugir. Bom, no momento onde a criatura coruja tentou atacar o colecionador, ele deve ter transformado essa criatura em fantoche, mas o King já tendo criado essa relação com o colecionador, ganhado um pouco da confiança dele, pode ter convencido o colecionador a trazer de volta tanto a criatura coruja, né, a Ida, quanto a Lilith. E lá numa das imagens dos créditos finais, a gente vê o King abraçando a criatura coruja. Deve ter sido logo depois do colecionador ter trazido a criatura de volta, né, destransformado ela de fantoche. E a Lilith ainda está no chão, caída em forma de marionete. E de fundo a gente vê o colecionador olhando meio triste essa cena, né? A gente percebe que o colecionador começa a ter um pouco de empatia pelo King, ou pelo menos considerar o King, né, gostar um pouco dele. Então o King deve ter convencido o colecionador a trazer a Lilith de volta também, pra ajudar a cuidar da criatura, né, já que agora não tem mais Elixir pra voltar a ser a Ida, e as duas ficaram aprisionadas lá numa parte da casa do arquivo. A Lilith estudou pra aprender a fazer o Elixir e assim manter a maldição da Ida sob controle. Então com a passagem de tempo, o cabelo da Ida e
da Lilith começa a crescer, elas resolvem cortar, né? Aparar as pontas. Provavelmente a Lilith cortou o cabelo da Ida e fez aquele corte mais parecido de quando a Ida era um pouquinho mais nova. E a Ida foi cortar o cabelo da Lilith, mas como ela agora só tem uma mão, talvez ela tenha errado um pouco na hora de cortar, aparou demais e agora o cabelo da Lilith tá bem curtinho. Mas assim, gente, eu amei o corte novo de cabelo da Lilith. Eu achei incrível. Da Ida eu achei super legal também, mas era um corte de cabelo que a gente já conhecia. Agora o cabelo da Lilith curtinho, ruivo daquele jeito. Ai, gente. Inclusive ficou até bem parecido com o corte de cabelo da Dana Terrace, vocês não acham? E, bom, numa imagem dos créditos finais, a gente vê como o King tá sentindo falta não só da Ida, né, que agora ele já tem de volta, mas também do Huri e especialmente da Luz. Ainda não foi nesse episódio que eles se reencontraram, então esse reencontro emocionante ficou pro último episódio de The House, gente. Segurem as emoções. Bom, e diferente da Ida e da Lilith, o Huri continua em forma de fantoche. Ele devia estar todo esse tempo perdido, misturado entre todas as outras marionetes, mas o King conseguiu encontrar e levar até onde a Lilith e a Ida estão. E foi muito fofo ver a Lilith reencontrando o Huri e com uma lágrima dela, o Huri quase que ganhando vida, né? E conseguindo pensar e conversar com ela. Isso é mais um indício de algum elemento diferente que o Huri tem, diferente dos outros, que faz a Ida desconfiar e até falar assim, nossa, o Huri continua encontrando maneiras novas de me assustar. E diferente de como foi com a Ida e com a Lilith, eles preferem não barganhar com o colecionador para fazer o Huri voltar ao normal, pelo King já ter se arriscado demais e terem medo do colecionador descobrir que ele tá mentindo sobre a Ida. O colecionador muito provavelmente deve ter querido que a Ida fizesse parte da encenação de The House que ele estava fazendo com o King, mas por ela estar ainda em sua forma de criatura coruja, sem conseguir controlar direito a maldição, daí não dá pra fazer a encenação exatamente do jeito que é possível, e o King pode ter falado que era melhor esperar ela melhorar pra então ela fazer parte da encenação com eles. Pode até ter sido essa desculpa que o King deu pro colecionador pra trazer a Lilith de volta e tentar curar a Ida. E a Lilith estudou, conseguiu recriar o Elixir, fazer a Ida voltar ao normal, mas o King escondeu isso do colecionador, com medo do que o colecionador pudesse fazer com a Ida, né, caso a Ida, digamos assim, desrespeitasse ele de alguma forma. A gente sabe que a Ida não tem papas na língua e o colecionador também é meio inconstante, né? Imagina essas duas personalidades ali interagindo numa brincadeira. Muito facilmente o colecionador podia estalar os dedos e desintegrar a Ida. Então quem acabou fazendo o papel de Ida e de criatura coruja nessa encenação do King e do colecionador foi outra pessoa que barganhou também com o colecionador. Pois é, minha gente, a Terra ainda não tinha sido transformada em fantoche e muito provavelmente fez lá um acordo pra ela atuar, pra ela ser a Ida nessa encenação e manter ali a forma dela normal ainda. Mas depois de tanto tempo participando dessa encenação, a Terra já tava de saco cheio, acabou falando algumas coisas que não devia e o colecionador transformou ela em fantoche também. E outra pessoa que também barganhou com o colecionador não poderia ser outra senão a Odália. Algo que ela já tinha feito com o Belos no passado, está fazendo também com o colecionador, né? Trocando favores pra se manter ali intacta. Engraçado que o colecionador chama a Odália de Mamodália, né? Mãe Odália, quase como se ela estivesse desempenhando uma função de mãe do colecionador e do King. Mas Odália nada mais é do que uma empregada dele, né? Toda vez que ele e o King voltam de alguma aventura, de alguma encenação da Casa da Coruja, o colecionador joga todos os fantoches pra ela organizar. E a Odália tenta também conversar com o colecionador e falar, de repente, se a gente fizesse outra coisa com Boiling Isles. Mas o colecionador é difícil, é bem difícil. O colecionador é essa criança mimada que não tem limites por conta do grande poder que ele tem, né? Então não tem como controlar o colecionador. A única forma de controlar o colecionador é tentar se aproximar e entender ele, algo que o King tem tentado fazer. O colecionador nada mais é do que uma criança que quer se conectar e fazer amigos, mas que teve muitas desilusões todas as vezes que foi usado, enganado e deixado pra trás. E assim como uma criança birrenta, ele tem essa personalidade instável e destrutiva toda vez que é contrariado. E o fato dele já ter sido usado e deixado pra trás faz com que ele fique sempre com um pouco de pé atrás na hora de confiar em alguém. Durante esse tempo vivendo com o colecionador e morando na casa do arquivo, o King começou a entender um pouco mais sobre o passado dele e compartilhou isso com a Ida e com a Lilith. Naquele
Aquele livro gigante que o colecionador pede pro King ler pra ele antes de dormir fala um pouco sobre o que é um colecionador. De acordo com o livro, os colecionadores são esses seres celestiais que vivem durante muito tempo observando, assistindo e colecionando as coisas. Como uma forma de preservar a existência, eles precisam capturar e aprisionar essas coisas. E no livro até fala, né, que voe, que nade, predador ou presa, então tá falando de todos os seres vivos que existem. Então eles precisam colecionar, eles precisam selar esses seres para que eles nunca desapareçam. E olha que interessante, se a gente pegar o flashback lá da criatura que a gente viu na segunda temporada, é exatamente isso que o colecionador estava fazendo. Ele foi atrás daquela criatura coruja, capturou ela e selou num pergaminho para que ela nunca deixasse de existir. A gente não sabe há quanto tempo isso aconteceu, mas provavelmente talvez aquelas criaturas nem existam mais. A única que sobrou foi justamente aquela que foi selada no pergaminho. E depois, claro, esse pergaminho acabou sendo encontrado e feita a maldição que acabou possuindo a Ida. Interessante que nesse ponto a gente até se questiona, né, se os colecionadores são bons ou ruins. Dependendo do ponto de vista, a gente pode considerar ruim, afinal de contas eles capturam, aprisionam e selam os seres, mas por outro lado eles estão fazendo isso para garantir que eles nunca deixem de existir. E aqui é até interessante a gente observar que estamos falando de mais de um colecionador, né? São vários colecionadores. E aquele colecionador que aprisionou a criatura coruja não é esse colecionador aqui que está com o King. Aquele colecionador que aprisionou a criatura coruja é como se fosse um colecionador mais maduro, né? Mais adulto. E esse colecionador aqui com o King é, né, como vocês costumam falar, insistir para que eu fale, o Enzo Gabriel. Só pra deixar claro que Enzo Gabriel não é um nome canon do colecionador, e estou usando ele porque o fandom brasileiro gosta muito desse nome, usa bastante esse nome, e agora para tentar diferenciar esse colecionador novinho dos colecionadores mais velhos, é uma forma fácil de fazer. Então o Enzo Gabriel aqui com o King não é o colecionador que prendeu a criatura coruja, que ele é um outro colecionador. E em alguns quadros que a gente vê lá na casa do arquivo, a gente vê que tem os colecionadores adultos que são mais altos do que o Enzo Gabriel, e tem ali o Enzo Gabriel, né, o colecionador pequenininho ali atrás. E esses colecionadores adultos mais altos são realmente mais parecidos com aquele colecionador que aprisionou a criatura coruja. E daí vem uma informação muito importante no livro, uma informação que foi rabiscada que diz o seguinte: mas se eles começarem a atrapalhar, nós limparemos o planeta e queimaremos o ar. Ou seja, se esses seres que os colecionadores estão tentando capturar, aprisionar e selar, atrapalharem de alguma forma o trabalho deles, eles devem limpar o planeta e queimar o ar, ou seja, eles devem destruir o planeta em que isso acontecer. E é uma informação que o colecionador Enzo Gabriel rabiscou e tirou do livro. É algo que ele não concorda. E ao invés disso, né, tá escrito à mão pelo colecionador Enzo Gabriel: brincar é mais divertido, faça amigos em vez disso, e os outros fedem. Ou seja, o Enzo Gabriel até é a favor de colecionar os seres para que eles não deixem de existir, mas ele é contra destruir tudo caso eles se oponham a ele. Ao invés disso, o Enzo Gabriel prefere brincar e fazer amigos. É interessante que mesmo assim o Enzo Gabriel meio que acaba destruindo tudo, né? Talvez não da mesma forma e com a mesma intenção que os outros colecionadores, mas né, ele tem essas atitudes destrutivas também. Bom, em alguns livros que o King roubou e levou para Lilith e para Ida lerem e estudarem, eles descobriram que os titãs têm o poder de anular os poderes dos colecionadores. Ou seja, os titãs se encaixam em quem estaria atrapalhando o trabalho dos colecionadores. Então os colecionadores seriam os responsáveis por extinguirem todos os titãs. Então vamos analisar esses quadros que tem na casa do arquivo pra gente completar um pouco mais essa história. A gente vê nesses quadros, né, como eu disse, que existem esses colecionadores adultos e o Enzo Gabriel ali pertinho. Mas antes de falar desse quadro, eu queria falar de um outro quadro com uma imagem muito interessante de 4 supostos colecionadores adultos sorrindo para um colecionador bem pequeno, provavelmente o Enzo Gabriel. Essa imagem dá a entender que esses supostos colecionadores adultos estão dando boas-vindas a um novo colecionador que provavelmente acabou de nascer. E eu tô dizendo supostos colecionadores porque eles se diferenciam um pouco dos colecionadores das outras imagens. Seja pelo formato do corpo, que é mais alongado e parece quase infinito, pelo rosto que não é dividido ao meio por 2 cores, como geralmente é com os colecionadores, e pelo capuz
menus deles que possuem na ponta de cada um símbolo cósmico, uma lua, uma estrela amarela, um planeta e uma estrela vermelha. A impressão é de que eles são seres cósmicos mais evoluídos que os colecionadores, ou colecionadores num nível mágico diferente, de repente por estarem recebendo esse novo colecionador ou por terem acabado de criá-lo. E é interessante que tem alguns quadros com vários desses elementos cósmicos em evidência e com rostos como se eles tivessem vida, que de repente simbolizam o momento da criação do colecionador. A gente vê em cada um desses quadros que esses elementos cósmicos estão em movimento. Uma lua com um olho se movimentando, uns cometas ou talvez umas estrelas se movimentando, um planeta ou de repente um meteoro com os olhos fechados se movimentando. E em cada quadro a gente vê um ponto de vista diferente de cada um desses elementos cósmicos e eles vão se posicionando um na frente do outro até se alinharem. É provável que esse alinhamento cósmico seja um grande movimento mágico para a criação de um colecionador. E após isso, um novo colecionador nasceu, o Enzo Gabriel, e foi recebido por todos. Então no quadro seguinte a gente vê 3 colecionadores adultos, daí sim são realmente colecionadores, não tem dúvida. A impressão que a gente tem é que esses 3 colecionadores adultos estão concentrados, trabalhando, de repente analisando algum planeta, algum mundo ou alguma região que precisam ir para capturar e selar os seres de lá. Enquanto isso, o colecionador criança, o Enzo Gabriel, é deixado de lado como se ainda não estivesse pronto para realizar esse trabalho. No outro quadro, a gente vê os 3 colecionadores chegando no que seria o mundo dos demônios na época em que haviam ainda muitos titãs. E provavelmente os colecionadores estão prestes a capturar e selar alguns titãs. No entanto, um titã maior que os outros, que possui um par de asas e uma lança em uma das mãos, e está tentando defender os outros titãs. Ele, inclusive, parece estar mais em posição de defesa do que de ataque. E pode ter sido nesse momento, quando os titãs estavam se defendendo, que eles descobriram serem capazes de anular os poderes dos colecionadores. E houve uma guerra entre os colecionadores e os titãs. No quadro seguinte, a gente vê que os colecionadores começaram a colocar crânios de titãs na cabeça para se disfarçarem de titãs. É uma forma deles se infiltrarem entre os titãs para ser mais fácil atacar. Essa época pode ter sido o início da influência dos colecionadores naquela ilha de caçadores de titãs que a Luz, o King e o Huri visitaram. Pode ter sido esse o momento que os antepassados dos moradores da ilha começaram a usar os crânios dos titãs como máscara para enfrentá-los e matá-los. Lembra que tem aquele salão principal com um enorme esqueleto de titã e vários planetas e símbolos cósmicos ao redor dele. Lembrando que os moradores daquela ilha enxergavam os colecionadores como deuses, como seres superiores que eles tinham que obedecer. Embaixo da onde o colecionador escreveu no livro, a gente vê uma ilustração com 3 colecionadores grandes, adultos, e algumas pessoas ajoelhadas, meio que adorando esses colecionadores. E voltando pro quadro, no fundo da imagem, a gente vê um caçador de titã barbudo usando um crânio de titã na cabeça e segurando uma lança. Esse caçador, inclusive, segue o mesmo padrão das pinturas dos caçadores de titãs na ilha onde a Ida encontrou o King. É interessante que um desses quadros é exatamente igual a uma das pinturas que tinha lá na ilha. Na imagem, a gente vê que a guerra entre os titãs e os caçadores de titãs começou. Enquanto no céu a gente vê várias estrelas coloridas, inclusive uma estrela cadente amarela, na terra um caçador de titã mira uma lança em direção a um titã. Esse titã possui um par de asas e segura uma lança em uma das mãos enquanto dispara um poder pela boca. E esse titã parece ser o mesmo que estava defendendo os outros titãs contra os colecionadores no outro quadro. A diferença entre esse quadro do duelo de titã e do caçador para a imagem da ilha onde a Ida encontrou o King é que na imagem da ilha não aparecia na pintura um ovo de titã. Esse ovo muito provavelmente é o ovo do King que foi escondido pelos titãs. Só para relembrar, os titãs colocaram o ovo do King naquela torre que possui um símbolo que deixa aquele lugar invisível para os colecionadores. O símbolo que o King passou a usar na coleira dele que deixou ele invisível para o Enzo Gabriel. Por isso que nessa guerra todos os titãs acabaram extintos, menos o King. E lembra quando o colecionador viu o King pela primeira vez, ele falou: "Ah, você é o filho daquele titã que me aprisionou. Eu sempre quis brincar com você, mas o seu pai escondeu
escondeu de mim. E tudo leva a crer que esse titã da imagem que protege o ovo é o pai do King. Portanto, esse titã muito provavelmente pode ser o titã caído que formou Boiling Isles. E no outro quadro, a gente vê o Enzo Gabriel próximo a uns filhotes de titãs muito parecidos com o King. Talvez seja esse o momento onde, durante toda a guerra que tivesse acontecendo, a gente não sabe por quanto tempo, nem por quantos anos duraram essa guerra, o Enzo Gabriel e os filhotes de titãs estivessem brincando entre si. Depois disso, o Enzo Gabriel foi aprisionado pelo pai do King naquela dimensão entre mundos, e o ovo do King ficou escondido numa ilha com magia para ficar invisível para os colecionadores. Durante a guerra, então, aparentemente todos os titãs foram extintos e não sabemos o que aconteceu com os colecionadores. Se eles venceram e foram embora, ou se eles também foram extintos ou aprisionados como o Enzo Gabriel. Na Ilha dos Caçadores de Titãs havia um espelho quebrado como que aprisionou o Enzo Gabriel, podendo ser a prisão de outro colecionador que já conseguiu se libertar. O que eu me pergunto é se o Enzo Gabriel é o último colecionador, assim como o King, e se for, talvez seria uma ótima conexão para eles, de repente uma forma muito mais concreta do King se conectar a ele. E bom, o King como um titã, com os poderes do titã, poderia parar o Enzo Gabriel, né? Poderia parar esse colecionador criança. Mas claro, primeiro o King precisa que o colecionador transforme todos de volta, traga todos de volta. E também o King entende que o colecionador não é um ser mau, ele só tem essa ingenuidade de criança. E talvez o King conseguisse persuadir, convencer o colecionador a fazer tudo voltar ao normal, não fosse a interferência do Belus. Pois é, minha gente, como vimos lá no primeiro episódio da terceira temporada, o Belus está aos poucos voltando à sua forma e agora ele está de volta ao mundo dos demônios. O Belus continua naquela forma monstruosa, ainda se desintegrando e está em busca de um novo corpo. E nesse processo de encontrar um novo corpo, ele está tendo algumas visões do Caleb, né, do irmão dele, e essas alucinações que ele está tendo é quase como se fosse uma culpa que ele está sentindo por ter matado o irmão. Então o Belus chega nessa pedra onde ele faz um combo de glifos que se transforma na entrada da caverna que ele usava na época de Philip Witchbane para criar os Green Walkers. E na caverna, enquanto o Belus está se arrastando pelo chão, a gente vê centenas de máscaras de guardas dourados. É muito mais do que eu imaginava, gente. Socorro! E além da alucinação do Caleb, ele tem alucinação com vários desses guardas dourados que ele matou, né? Vários dos clones do Caleb que ele criou e que matou também. Então ele entra num laboratório dentro dessa caverna, onde de fato ele cria os Green Walkers e tenta assumir o corpo de um que talvez ele não tenha terminado de fazer. Então a gente vê esse Green Walker ganhando vida e é bizarro ver pela sombra que é a imagem do Caleb se formando, mas ele não funciona totalmente e começa a se desintegrar, né? O Belus fala até que não funcionou, mas é suficiente para ele ganhar um pouco mais de força para ir até a Casa dos Arquivos. E vocês sabem que parte de mim queria que o Belus tivesse conseguido talvez trazer à vida um Green Walker com ele estando dentro desse Green Walker. Imagina a loucura que ia ser o Belus dentro de um Green Walker estando de frente com o Hunter. Gente, que loucura. Então quando o Belus chega na Casa dos Arquivos, a Odália tá lá organizando todos os fantoches e a gente acha que o Belus vai possuir o corpo da Odália, né? Naquele momento eu falei, uou! Pensa só, o Belus possuindo o corpo da Odália. Mas na verdade o Belus acaba possuindo o corpo de Raine, que está na sua forma de fantoche. O Belus fala que Raine se provou mais útil e eu acho que possuir Raine realmente vai trazer mais complicações, não só agora para esse episódio, mas futuramente no próximo. Se a gente pensar em termos de afetividade, a Odália é meio descartável, né? Por todos os erros que ela cometeu. Já a Raine tem toda a conexão com a Ida, né? A gente vê até que a Ida continuou visitando Raine mesmo em forma de fantoche. Então o Belus, agora no corpo de Raine, vai até o quarto do colecionador para conversar com ele. É algo que o colecionador estranha, né? Afinal de contas, nenhum dos fantoches deveria se mexer sozinho. E mais uma vez o Belus consegue manipular
lá e enganar o colecionador, agora falando que o poder da gentileza dele fez com que esse fantoche, né, no caso o Rainy, fosse avisar o colecionador sobre o que está acontecendo sem ele saber. Então, sem o colecionador saber que é com o Belus que ele tá falando, o Belus conta que o aliado dele, né, no caso o King, tá planejando traí-lo. E é quando o colecionador usa os próprios poderes pra espionar o King. É interessante que o colecionador vê o King conversando com a Ida e a Lilith, e a Ida não está mais na forma de criatura coruja. Mas o colecionador nem repara nisso ou não se importa com isso. Pra ele, o importante é perceber se o King está ou não traindo ele. O King até então tinha conquistado a confiança do colecionador a ponto do colecionador ter certeza que o King não ia trair ele. E de fato, né, quando a Lilith fala que o King tem poder pra parar o colecionador e até aprisionar ele novamente, o King fala que não quer fazer isso. Mas o King fala que aprisionar o colecionador não resolve a situação, que ele precisa ser parado de vez. E o King sabe uma solução permanente pra fazer isso. Claro que o colecionador não entendeu exatamente o que o King estava querendo dizer, mas pra ele, né, já com interferência do Belus, fica parecendo que o King vai trair ele, vai matar ele, vai fazer alguma coisa aí. E infelizmente, no momento que o colecionador não estava mais espionando o King fala que em todo esse tempo ele tinha medo de irritar o colecionador, mas ao mesmo tempo ele entendeu que o colecionador se parece muito com ele. E é tudo isso que eu já falei, né? Dos dois não terem famílias, de serem sozinhos, de quererem um amigo, né? Então o King realmente entende o colecionador. Então realmente o King conversar com o colecionador, compartilhar toda a vivência dele, de repente fizesse o colecionador entender tudo de errado que ele tá fazendo, mudar um pouco a percepção de tudo. E assim, mesmo o colecionador não tendo ouvido essa parte que o King falou, e com o Belus insistindo e colocando caraminholas na cabeça dele, o colecionador ainda não quer acreditar que o King vai trair ele, até que o colecionador descobre e vê a chegada da luz em Boiling Isles. Mas falar sobre a chegada da luz no mundo dos demônios e as consequências que isso acarretaram vai ficar para o próximo vídeo, para a parte 2 dessa review. Vai ter muita coisa para falar no próximo vídeo, inclusive complementar umas informações sobre os titãs dos colecionadores. Então aguarde que tem muita coisa ainda pra gente conversar. Tem mais o que dizer? Vai ter mais o que dizer no próximo vídeo. Beijo do pato e tchau!